Eu quero ver o Pai da fé, admirar por ser fiel, por ter nos feito filho da herança. Sim, quero ver Moisés e Josué, grande guerreiro. Mas quando no porvir eu adentrar, primeiro eu quero te encontrar. nosso desejo. Quero encontrá-lo. Jesus, Quero prepara-nos para dia, Pai. quando eu chegar ao céu, oh, com Deus, Quero encontrá-lo, eu quero sim, Senhor. encontrá-lo, Aleluia. encontrá-lo. Quando eu chegar ao céu, oh, com Deus, quero encontrá-lo. Eu quero ter o prazer de sentar e ouvir de Gideão Suas experiências, ó Deus, diante do seu povo. Aleluia, aleluia. Eu quero estar com Daniel, com Jeremias e Isaías. Mas quando lá no céu eu adentrar, primeiro eu quero te encontrar. Eu quero sim. Eu quero te ver, Senhor. Quero te contemplar, Senhor, ver tua face. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero estar junto a ti. Aleluia. É o que nós queremos, Deus. Nós queremos, Pai. Quando eu chegar ao céu, oh, com Deus, quero encontrá-lo. Quero encontrá-lo. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Eu quero saudá-lo, querido irmão e querida irmã, com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo.
meu coração está radiante nessa noite. Parece que eu fiquei o dia inteiro na igreja. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que bom estar neste momento com vocês. Para mais um domingo podemos cultuar ao nosso Deus. Mais um domingo podemos celebrar, exaltar, podemos pregar a palavra de Deus. E eu quero, neste momento, convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12. Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versos de 1 a 3. Nós vamos ler o texto, depois nós vamos ter uma palavra de oração, iniciando assim o nosso culto de adoração, o nosso culto de louvor ao nosso bom Deus. Hebreus 12, de 1 a 3 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. O nosso Cristo, aquele a quem temos que olhar, aquele que é o nosso exemplo de perseverança, é a Ele que nós temos que olhar diante das calamidades da vida, das situações, dos intempéries da vida. Temos que olhar para Cristo, não nos deixar embaraçar por nada deste mundo, dessa terra, porque Deus tem algo preparado de especial para nós. Por isso nós temos que correr a carreira que nos está proposta, caminhando e prosseguindo firme, olhando para Cristo. Vamos orar? Ó Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse domingo, primeiro domingo de agosto, o dia onde se celebra na Igreja Presbiteriana do Brasil, o dia do presbítero, ó Pai. Ó Pai, nós agradecemos pelos presbíteros da nossa igreja, nós agradecemos por todos aqueles, ó Pai, presbíteros em disponibilidade, todos aqueles que te servem tenazmente, aqueles que te servem, ó Pai amado, eficacemente, ó Pai, na tua presença, ó Pai, que o Senhor possa continuar fortalecendo os teus servos. Nessa noite estamos aqui para adorá-lo, para cultuá-lo, para celebrá-lo, ó Pai. Porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Redentor, Tu és aquele que nos justificou diante de Deus Pai. E nessa noite nós queremos exaltá-lo, Pai, e dizer, Pai, que o nosso coração, ó Deus, nós ansiamos por Ti, nós desejamos mais de Ti e queremos logo estar mais perto de Ti, Pai. Nos abençoe nessa noite, fale conosco, age em nós, ó Pai, nos preparando cada dia mais para essa caminhada e jornada cristã. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos por essa noite, por esse momento de culto, de oração, de pregação da Sua palavra e de adoração, Deus. Amém, amém e amém. Nós vamos cantar, queridos irmãos, o hino 297 do nosso inário, a chamada final. Está chegando o grande dia. E a pergunta que você tem que fazer, será que você vai estar lá? Será que nós estaremos lá? Eu quero estar lá. Em nome de Jesus. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu nome, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim, aleluia, oh Deus, pela graça de Jesus eu lá estarei, aleluia. Louvado seja Deus, pela graça de Jesus eu lá estarei. E você? Você tem certeza? Louvado seja Deus, queridos irmãos. É na presença de Deus, é na confiança em Deus, é na perseverança em prosseguir e seguir a Cristo, que nós teremos cada vez mais convicção de que nós estaremos lá com certeza. Conquanto, queridos irmãos, aqui nessa terra, eu e você somos muitas vezes desafiados. A nossa fé tem sido desafiada constantemente. São inúmeras situações, quantas lutas, quantas dificuldades, quantas provações, quantas necessidades. Talvez você está aqui me ouvindo, está enfrentando uma luta difícil. Talvez você está aqui me escutando agora e se sentindo cansado, afadigado de tanta situação. Como que você está? Como que você se encontra neste momento? Talvez você está enfermo. Talvez você está passando por alguma enfermidade. Eu quero neste momento ter um momento de intercessão, de oração, de clamor a Deus pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus possa te fortalecer a fé, para que Deus possa te animar, para que Deus possa te enriquecer da graça dele, para que Deus possa trazer certeza no teu coração de que pela graça de Jesus, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, lá você estará. Amém? Oh, glória a Deus. Oh, Pai, nós queremos neste momento clamar a Ti, Deus. Nós queremos interceder diante do Senhor por esses meus irmãos, por esses meus amigos, irmãos, minhas ovelhas, ó Pai. Ó Deus, o Senhor conhece a cada uma delas. O Senhor conhece as lutas, dificuldades. O Senhor conhece as provações, o que cada um tem enfrentado, o que cada um tem passado. E Deus, eu quero clamar a Ti, Pai, que venha nos ajudar, que venha nos fortalecer a fé, que venha trazer ânimo espiritual, encorajamento espiritual, fortalecimento espiritual. Oh Deus, em nome de Jesus, nessa noite, se houver alguém, Pai, cansado espiritualmente, desanimado espiritualmente, que o Senhor venha encorajar, animar para a glória do Teu nome. Se houver alguém enfermo, se houver alguém padecendo de uma enfermidade, com dores, Deus, que o Senhor venha segundo a Tua vontade curar, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, segundo a Tua vontade, que o Senhor venha curar essa pessoa, no nome de Jesus. Ó Pai, nessa noite nós clamamos a Ti e Te pedimos pela nossa igreja, pelos presbíteros, ó Pai, pela liderança desta igreja. Fortalece-nos, anima-nos, enriqueça-nos com a graça, com a glória, com a presença do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. E nós vamos cantar que nós queremos mais de Deus. Senhor, eu te quero. Como nós queremos a Deus e como precisamos seguir em frente. Prosseguir para o alvo.
Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou tentando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso bom Deus. Queridos irmãos, eu quero neste momento convidá-lo a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler agora, neste momento, a partir do capítulo 3, a partir do versículo 12. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao verso de número 21. É o texto da nossa exposição nessa noite, onde seremos edificados por Deus para continuarmos prosseguindo na caminhada e jornada cristã. Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 21 diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensar de outro modo,
também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em vós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Palavra de Deus, e que Deus nos edifique nessa noite. Queridos irmãos, nós estamos numa caminhada aprendendo com Paulo, aqui na sua carta aos Filipenses, princípios, exortações para continuarmos a nossa vida, a nossa caminhada de fé. Nós aprendemos aqui que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele trata ou ele aborda a supremacia de Cristo, a excelência de Cristo, o poder de Cristo, como que Cristo é excelso, é grandioso, ele é supremo, está acima de tudo e de todos. No capítulo 2, a gente percebe que Paulo, ele coloca agora o outro, a primazia do outro, a prioridade do outro, onde eu e você devemos colocar o outro em primeiro lugar, antes de nós. E agora, ele nos dá aqui um esboço da sua própria biografia. O capítulo 3, Paulo traz um esboço, uma exposição da sua autobiografia, quem ele era, quem ele foi, o que ele era e o que ele será. Tanto é que no capítulo, nos versos anteriores, do capítulo 3, do versículo de 1 a 11, que pregamos domingo passado, Paulo faz uma exposição do seu passado, o que ele deixou para trás, o que ele teve que deixar por amor a Cristo. Agora, que nós acabamos de ler o versículo 12 até o verso 21, Paulo vai mostrar o seu presente, o que ele está vivendo e o que ele viverá no futuro. Ou seja, aqui Paulo, ele traz um exemplo de um testemunho cristão. O testemunho do cristão. Como deve ser esse testemunho? E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite. Quero pregar com base no seguinte tema: o testemunho cristão. O testemunho cristão. O que esse texto nos ensina sobre como deve ser o testemunho do cristão? Não feche a sua Bíblia, porque nós vamos trabalhar e expor cada um desses versículos. Se não, vejamos, em primeiro lugar, sobre o testemunho cristão, o texto ensina que o testemunho do cristão deve ser como de um atleta. O testemunho do cristão deve ser como de um atleta. Se você perceber os versículos 12 até o 16, diz bem assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, isso também Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. O que Paulo faz aqui nesses versos? O apóstolo Paulo aqui nesses versos, ele usa a figura do atletismo para descrever a sua vida cristã. Ele é um homem que tem os olhos abertos para ver o mundo ao seu redor e tirar exemplos, tirar lições espirituais. Para um atleta participar dos Jogos Olímpicos em Atenas, precisava primeiro ser cidadão grego. Só que aqui, querido, ele não competia para ganhar a cidadania, o apóstolo Paulo. Assim também nós não corremos a carreira cristã para ganharmos o céu, muito pelo contrário, nós já somos cidadãos dos céus. Agora, olhando para esses versos, nós podemos aprender, analisando esses versos minuciosamente, nós podemos perceber os elementos essenciais para testemunharmos como um atleta. Se não, vejamos, olha os versículos 12, devemos testemunhar como atleta na insatisfação.
Olha que coisa interessante, na insatisfação, é uma santa insatisfação. Paulo diz bem assim: não julgo havê-lo alcançado. Eu não julgo havê-lo alcançado, embora Paulo tenha sido um homem de Deus, um vaso de honra, um servo fiel, um instrumento valoroso na pregação do evangelho e no plantio de igrejas. Paulo nunca se viu satisfeito com as suas conquistas ou vitórias espirituais. Nunca se sentiu satisfeito. Ele tinha uma insatisfação santa, que é o primeiro elemento essencial para avançar na caminhada cristã. É você não se contentar, é você não se sentir satisfeito. Ah não, já estou bom. Ah não, já li a Bíblia uma vez. Ah não, eu já sou presbítero, não preciso mais. Ah, eu já sou diácono, eu já sou membro, eu já sou aquilo outro. Queridos irmãos, nós precisamos testemunhar como um atleta, e um atleta, ele está sempre insatisfeito, ele precisa mais, ele precisa mais. Paulo não se compara com os outros, mas ele se compara com Cristo. Ele não fica se equiparando ou se comparando com aqueles que estão cambaleando, não. Ele se compara com Cristo. O alvo dele é ser como Cristo. O objetivo dele é ser como Cristo. Por isso que ele tem essa santa insatisfação. A nossa luta contra o pecado, queridos irmãos, ainda não terminou. Por isso que essa perfeição que muitos julgam alcançar, não, eu já sou perfeito, querido, só naquele grande dia, conquanto aqui é luta. Então nós temos que testemunhar como atletas na insatisfação, não sentir satisfeito, não se sentir satisfeito. Muitos cristãos estão satisfeitos consigo mesmo ao se compararem com aqueles que já estão mancando e parados. Nós não podemos. O nosso alvo é Cristo. Conforme nós lemos em Hebreus, nós temos que olhar para Ele. Nós devemos testemunhar como atletas na dedicação. No versículo 13, a parte B, Paulo diz: uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. Ele era dedicado. Ele tinha seus olhos fixados na meta e não se desviava do seu objetivo. Ele era um cristão dedicado exclusivamente à causa do evangelho. Ele não se deixava distrair por outros interesses. Sua mente estava voltada inteiramente e exclusivamente para fazer a vontade de Deus, aquele que o chamou. A Bíblia diz, queridos irmãos, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino. Não é apto para o reino, diz lá em Lucas capítulo 9, versículo 62. Marta ficou distraída com muitas coisas, mas o que Jesus disse para ela? Jesus disse para ela que uma coisa só era necessário. Há muitos crentes que vivem dividindo a sua atenção com muitas coisas. São como a semente lançada no espinheiro. Há muitos concorrentes que sufocam a semente e ela não frutifica. Tem muitos crentes que ficam querendo caminhar com Cristo, mas se distraindo com as coisas desta vida, se distraindo com os prazeres deste mundo, se distraindo com os prazeres dessa carne. Nós devemos nos concentrar na obra de Deus como Neemias, o governador que restaurou a cidade de Jerusalém depois do cativeiro babilônico. Quando seus opositores, quando os inimigos de Neemias tentaram desviar a sua atenção da obra da reconstrução, ele respondeu: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estamos fazendo uma grande obra, nós não podemos distrair. Nós temos e devemos testemunhar como atletas na direção. Na direção como assim, pastor? O apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Ele tinha uma direção, agora ele tinha uma dedicação, ele tem uma direção. Ou seja, ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o que ele quer. Ele sabe exatamente o que ele deseja. Quem corre numa competição não fica olhando para trás. Quem corre na carreira cristã, na caminhada com Cristo, não pode ficar olhando para trás. O cristão não pode ser distraído pelas preocupações quanto ao passado, nem quanto ao futuro. Ah, lá atrás era assim. Ai, quando eu comecei a caminhada, quando eu era novo, ai, quando eu era jovem. Querido, passou. Agora você está vivendo o presente. Você não pode ficar deixando de viver o presente, porque você está olhando as coisas do passado. Olhar para trás, num saudosismo, queridos irmãos, é perigoso. É perigoso.
A mulher de Ló, por ter olhado para trás, quando a cidade de Sodoma estava sendo destruída, desobedecendo assim a ordem da orientação divina, ela foi transformada numa estátua de sal. O povo de Israel, por influência dos 10 espias incrédulos, quis voltar para o Egito e pereceram no deserto. Não olhe para trás. Se você foi chamado por Deus, se você já pôs a mão no arado, se você está servindo a Cristo, se você serve a Deus, nós precisamos nos dedicar como um atleta e não olharmos para trás, mas correr essa caminhada olhando para o nosso alvo, olhando para Cristo e não nos desviarmos o olhar, não nos desviarmos o olhar. Por isso, nós devemos testemunhar como atleta na determinação. No versículo 14, ele diz assim: prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Esse prosseguir para o alvo, ele traz um sentido de um esforço ativo, de um esforço intenso. Eu prossigo intensamente, com todas as minhas forças. Eu posso estar cansado, eu posso estar aqui talvez tropeçando, mas eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. A palavra aqui, alvo, significa essa meta, a reta final. Você cruzar a linha de chegada. Não desista. Nós temos que ser determinados. 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 Não podemos parar. Prossiga para o alvo. Temos que testemunhar como atleta na disciplina deles. Eles são disciplinados. No versículo 15, diz assim, no verso 15 e 16, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo continua usando o exemplo de corrida, a figura do atleta, e aqui ele usa a expressão, a palavra andemos, de acordo com o que já alcançamos. É um termo militar, que significa permanecer na linha. Andemos firmes, firmes, permaneça na linha. Não basta correr com disposição, não basta vencer a corrida. O corredor deve obedecer às regras, ele deve obedecer todas as regras. Mais tarde Paulo vai dizer bem assim para Timóteo: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Está lá em 2 Timóteo 2,5. Obediência às regras, obediência às normas. Como cristãos, nós temos um que é superior a nós. E nós precisamos ser disciplinados em obedecer às regras que ele já deixou para nós, da palavra de Deus. Não adianta você querer caminhar com Cristo se você não cumpre as regras. Não adianta querer correr a caminhada cristã, a corrida cristã, se você está burlando o sistema. Se você está fazendo um jeitinho, não, vai um jeitinho aqui que dá certo, vou fazer aquilo lá para dar certo. Querido, com Cristo não é assim. Você precisa ser disciplinado, andar de acordo com a norma, com as normas. É isso que nós temos que entender. Queridos irmãos, eu fico pensando, se a pessoa, se o ser humano, se o cristão, se cada um de nós tivermos o mesmo empenho em conquistar as coisas espirituais, como temos para conquistar as coisas materiais, nós faríamos uma evolução na nossa igreja. Uma evolução. Se tivermos o mesmo empenho, a mesma disciplina, o mesmo entusiasmo, a mesma dedicação, como temos para qualquer outra coisa deste mundo, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, seja buscando a Deus em oração, seja querendo conhecimento bíblico lendo a palavra de Deus, nós faríamos uma evolução na nossa igreja, como também no nosso bairro e na nossa cidade, seremos diferentes. Mas o texto continua, e eu quero continuar. Em segundo lugar, o texto ensina que o testemunho cristão não se limita apenas como um atleta, mas o testemunho do cristão deve ser também como de um líder, um verdadeiro líder. Nos versículos 17 e 19, Paulo vai dizer: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo.
O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que Paulo está dizendo aqui para nós? O que ele está ensinando para a igreja de Filipos que cabe a nós também? Ele aqui testemunha da sua liderança na vida cristã. Um líder cristão, mostrando como devemos ser como líder na nossa própria vida cristã. Nós temos que ser líderes da nossa vida cristã. Nós devemos testemunhar como líder, dando um exemplo de doutrina e de vida. Exemplo de doutrina e de vida. O apóstolo Paulo, ele era um modelo para aqueles crentes de Filipos. Na questão de doutrina, quanto também na questão de ética. Ele era um exemplo de teologia, quanto na vida. O ensino dele refletia o caráter dele aprovado. Como cristãos, como líderes que somos, na nossa casa, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, nós devemos ser exemplos e testemunhar, dando exemplo de doutrina e de vida. Você é cristão? Você é crente? Já viu isso acontecer em alguns lugares, alguns meios de trabalho? Os amigos dizerem, aquele lá fala que é crente, mas está fazendo igual nós. Aquele lá fala que é crente, fala que vai na igreja todo domingo lá orar e cantar lá, mas aí está fazendo igual nós. Que testemunho é esse? Nós temos que testemunhar, dando exemplo de doutrina e de vida. Devemos testemunhar como líder, protegendo a igreja dos falsos mestres. Dos falsos mestres. Proteger a igreja. Nós devemos testemunhar como líder, queridos irmãos, reconhecendo esses falsos mestres. No versículo 19, o texto vai dizer para nós, bem assim no verso 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Um cristão deve testemunhar como líder, reconhecendo e não sendo enganado por esses falsos mestres. E aqui Paulo destaca, o versículo destaca as características dos falsos mestres. Eles adoram a si mesmos. O Deus deles é o ventre. O Deus deles é o ventre. Eles vivem encurvados para o próprio umbigo. Assim, tudo o que fazem é fixar os olhos no próprio umbigo, porque o Deus deles é eles mesmos. O Deus deles é eles mesmos. A vida deles é centrada neles mesmos. São adoradores de si mesmos. Esses são os falsos mestres. Esses falsos mestres, eles invertem os padrões morais. Como assim, pastor? O texto diz que a glória deles está na sua infâmia. A glória deles. Eles deveriam ter vergonha daquilo que se gloriam. Eles escarnecem da virtude e exaltam o opróbrio. Eles fazem o que Isaías pregou lá no capítulo 5, no versículo 20 do seu livro. Ai daqueles que chamam mal o bem de mal e o mal de bem. Faz das trevas luz e da luz trevas. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. E eu te pergunto, não é isso que nós temos visto na nossa sociedade? Não é isso que nós temos visto no nosso meio? Na nossa cultura, a inversão de valores e muitos líderes caindo nesse mesmo erro. Esses falsos mestres, eles têm suas mentes voltadas apenas para as coisas materiais, em vez das espirituais. O texto diz, vistos que só se preocupam com as coisas terrenas, eles vivem na dimensão aqui da terra. Eles não querem saber das coisas espirituais. O coração deles está sedento de coisas materiais, em vez de buscarem riquezas, as riquezas espirituais. E essa história se repete hoje. Muitos líderes religiosos, sem temor de Deus, têm se empoleirado nos púlpitos, usando artifícios, malabarismos, com a Bíblia na mão, arrancando dinheiro das pessoas, fazendo promessas que Deus não faz na palavra dele, sem nenhum escrúpulos, mercadejando o evangelho da graça de Deus, querendo vender as coisas. Nessa pandemia que vivemos hoje, eles vendendo falsas curas, falsos milagres, são falsos mestres.
Mas uma coisa é certa, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que eu e você, nós temos que testemunhar como líderes, reconhecendo esses falsos mestres. E uma coisa é certa que a palavra nos diz, que eles caminham para a perdição. Eles caminham para a perdição. O texto é muito claro ao afirmar que o destino deles é a perdição. Esse é o destino deles. Não há salvação fora da verdade. Não há. O caminho da heresia desemboca no abismo. O destino desses hereges é a perdição. Entenda que perdição aqui não é aniquilismo, não. Perdição aqui significa que eles vão ser punidos eternamente, sofrer eternamente por ensinar a mentira, por pregarem a mentira. Por isso que eu e você, nós temos que testemunhar como um bom líder e estarmos atentos a esses falsos mestres para não sermos enganados por eles. Mas o texto continua. E eu aprendo aqui um outro testemunho do cristão. O texto ensina que, em primeiro lugar, como nós já vimos, que nós temos que testemunhar como cristão, como atletas. Testemunhar como cristão, como um bom líder. E testemunhar como cristão, em terceiro lugar, como cidadão do céu. Como cidadão do céu. Versos 20 e 21. O texto diz bem assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Depois de descrever o seu presente, que é como um atleta que busca o alvo, que busca a perfeição, Paulo aqui agora fala da sua corrida, correndo para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele agora lança o seu olhar para o futuro e destaca aqui as gloriosas verdades que são as âncoras da nossa esperança. Aonde devemos estar ancorados, aonde a nossa esperança deve estar ancorada. Por isso que nós devemos testemunhar como cidadão do céu, porque a nossa pátria está nos céus. Versículo 20 diz: pois a nossa pátria está nos céus. A nossa pátria está nos céus, queridos irmãos, entenda isso. Pátria que descreve sobretudo a conduta que os crentes filipenses deveriam ter no mundo. Se a pátria deles está nos céus, a conduta deles aqui nessa terra deveria ser compatível com a sua cidadania celestial. Assim como Filipos era uma colônia de Roma em território estrangeiro, também a igreja é uma colônia do céu aqui na terra. Queridos irmãos, nós somos peregrinos neste mundo. Nós não somos daqui. Nascemos de cima, nascemos do alto, nascemos de Deus. Foi Deus quem nos fez. O céu é a nossa origem e também é o nosso destino. O nosso nome está rolado nos céus. O nosso nome está escrito, registrado no livro da vida. É isso que determina a nossa entrada final no país celestial. É saber que a nossa cidadania é nos céus e não é aqui. Não é aqui. Por causa da expectativa de habitar em uma cidade superior, foi que Abraão contentou-se em viver em uma tenda. É por isso. Por causa da expectativa da recompensa do céu, foi que Moisés dispôs-se a abrir mão dos tesouros do Egito. Por causa da esperança de vivermos com Cristo no céu, é que devemos buscar uma vida de santidade hoje.
é que devemos buscar a Deus intensamente, é que devemos orar constantemente, é que devemos ler a Bíblia constantemente, é que devemos viver em santidade constantemente, porque há um lugar reservado para mim, para você, para aqueles que são cidadãos dos céus, que não fazem dessa terra um lugar para eles. Não, a minha vida é aqui, eu vivo só para aqui, eu só quero as coisas daqui. Não, querido, olhai para o céu, desejai o céu, ansiai estar com Cristo na glória. Nós devemos testemunhar como cidadão do céu, porque a segunda vinda de Cristo é a nossa esperança. A segunda vinda de Cristo. Por isso que nós temos que testemunhar nessa terra como cidadão dos céus, porque a vinda de Jesus é a nossa esperança. O versículo 20 diz: a nossa pátria não está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Querido, algumas verdades devem ser destacadas aqui nesse verso. Aquele que vem até nós é o Salvador, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Salvador, Ele é Senhor, nele nossa salvação, ela foi realizada, ela foi consumada em Cristo Jesus. Ele que venceu a morte, Ele que ressuscitou, Ele que foi assunto ao céu, e é Ele que voltará. É Ele que voltará. E aquele que vem está sentado à destra do Pai. Jesus está no céu numa posição de honra, Ele está no trono, Ele tem um livro da história em suas mãos, Ele que governa, é Ele que reina soberanamente sobre a igreja, sobre todo o universo. O que acontece hoje no mundo, essa pandemia que vivemos, essa crise que vivemos, esse isolamento que vivemos, isso não pegou o nosso Deus despercebido, pegou a mim, pegou a você, nos pegou despercebido, mas não a Ele, porque Ele sabe, Ele é soberano, Ele é o Deus eterno, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o Deus que conhece tudo e a todos, é Ele que tem nas palmas das suas mãos o governo, o controle de todas as coisas. É Ele que nós estamos aguardando. Por isso que eu não tenho que ficar desesperado, eu não tenho que temer, eu tenho que olhar para Ele. Aquele que vem, querido, é o conteúdo da nossa esperança. A igreja é a comunidade da esperança. Somos um povo que vive com os pés no presente, mas com os nossos olhos no futuro, na esperança da volta, da vinda de Cristo Jesus. Temos que viver a cada dia na expectativa da iminente volta de Cristo. É assim que devemos viver. É dessa maneira que temos que viver. Porque quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus, eu lá estarei. Eu lá estarei. Devemos testemunhar como cidadão do céu, porque a glorificação é a nossa certeza. A única certeza que eu tenho é a nossa glorificação. O texto diz bem assim, no versículo de número 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O nosso corpo será glorificado na segunda vinda de Cristo. Quando a trombeta de Deus ressoar e Cristo vier com a sua corte de anjos, acompanhado dos santos glorificados, os mortos em Cristo ressuscitarão com corpos imortais, incorruptíveis, gloriosos, poderosos e celestiais. E os vivos, se você estiver vivo, se eu estiver vivo, nessa ocasião serão transformados, nós seremos transformados, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. É isso que me inspira, é isso que me motiva a pregar, a falar, a orar, a viver a presença de Deus, queridos, é saber disso. Isso aqui, esse corpo, essa carcaça não vai valer nada, porque eu terei um corpo glorificado. Louvado seja Deus. Você pode glorificar a Deus aí na sua certeza, no coração de que você estará lá.
Louvado seja Deus. O nosso corpo será semelhante ao corpo da glória de Cristo. Como assim, pastor? O nosso corpo de humilhação, sujeito à fraqueza, sujeito à enfermidade, sujeito a vírus, sujeito a pecado, esse corpo será revestido da imortalidade e brilhará como o sol no seu fulgor, brilhará como as estrelas no firmamento e será um corpo tão glorioso como o corpo da glória de Cristo. Seremos conforme a imagem do seu Filho, segundo Romanos 8, 29. Por isso, nós devemos trazer a imagem do celestial. Devemos fazer isso. A glorificação do nosso corpo dar-se-á pelo poder infinito de Deus. É pelo poder de Deus que isso vai acontecer. Segundo, a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar assim todas as coisas. Como que isso vai acontecer, pastor? O poder de Deus. O poder de Deus. O poder de criar, o poder de ressuscitar, o poder de transformar, o poder de abrir o mar, o poder de fazer milagres. É com esse poder. É com esse poder. É com esse poder. Não há nada impossível para Deus. Ele pode tudo quanto Ele quer. E Ele tomará nosso corpo de fraqueza e fará dele um corpo de glória. Nós temos que esperar e aguardar esse grande dia. Enquanto isso, queridos irmãos, vivamos como verdadeiros cidadãos dos céus nessa terra. Não busque coisas materiais. Tudo isso vai ficar. Deseje o céu. Deseje mais de Deus. Anseie mais de Deus. Queira mais de Deus. Busque mais a Deus. Não deixe de buscar a Deus por coisas materiais. Eu não pude ir porque eu estava numa festa. Eu não fui na reunião de oração porque eu fui sair, porque eu fui ali, porque eu fui acolá. Eu não fui no estudo. Eu não fiz aquilo. Querido, para de distrações. Pare, não é tempo de distrações. É tempo de nos voltarmos para Deus. Ele está voltando. Jesus Cristo prometeu que viria. Nós temos que estar preparados. Por isso, queridos, eu quero concluir essa mensagem desafiando você a uma autoanálise da sua vida cristã. Será que você tem sido uma verdadeira testemunha de Cristo? Será que você tem testemunhado como verdadeiro cristão? Que possamos, queridos irmãos, como cristãos, testemunhar como um atleta, conforme nós aprendemos hoje na palavra de Deus. Que possamos, como cristãos, testemunhar como um líder, um verdadeiro líder, como nós aprendemos hoje na palavra de Deus. E que possamos testemunhar como cristão, como cidadãos do céu, aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Vamos orar. Ó Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse dia tão especial, onde nós passamos ali na igreja, buscando a Tua presença, com a igreja celebrando a ceia. Como foi bom estar na Tua casa. Como foi bom, Pai, estar na Tua presença. Como foi bom compartilhar com os irmãos a porção da Tua palavra. Obrigado, Pai, por essa noite, pela Tua palavra a nós ensinada e pregada. Continue, Deus, a despertar a Tua igreja, a nos preparar para aquele grande dia. Deus, o meu coração, no meu coração, Pai, no meu coração está esse desejo de clamar e de pedir: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh Deus, que esse desejo de estar na Tua presença, de querer estar contigo, que esse desejo esteja no coração das minhas ovelhas, dos meus irmãos, que esse desejo de querer estar na Tua presença, Deus, esteja na vida de cada cristão que me ouve nesta noite. Que não nos distraiamos com as coisas deste mundo, que não ficamos envolvidos nos negócios alheios desta vida, mas que possamos, ó Pai, largar todo o embaraço, tudo que nos atrapalha e prosseguir para o alvo, e seguir em frente,
e avançar. Deus nos ajude nisso. Ajude cada um de nós, para que possamos, no nome de Jesus, Pai, naquele grande dia, estar lá. Em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoe, para que possamos ser verdadeiras testemunhas do Senhor aqui nessa terra. Que possamos testemunhar como o atleta, ó Pai, na sua determinação, na sua dedicação, na direção certa, na sua disciplina. Que possamos testemunhar como verdadeiros líderes, ó Pai. Um líder que reconhece os falsos mestres e que não é enganado. Que possamos testemunhar como os cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém e amém. Receber a bênção do Senhor, querida igreja. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as consolações, o conforto do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja reunida aqui na minha casa, como em cada lar, reunidos hoje e sempre até a volta de Cristo. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa semana, em nome de Jesus. Abraços.